Bom, vamos lá mergulhar de cabeça na análise do Masteron. Que substância é essa, afinal? Dizem que é um esteroide que promete muito mais esculpir o corpo do que exatamente construir músculos. E é justamente esse perfil super particular que a gente vai desvendar aqui. Pois é, essa pergunta ela vai direto ao ponto, né? Porque o Masteron ele foge daquele roteiro clássico de ganho de massa bruta. E é essa a diferença fundamental que a gente vai explorar agora. Primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros. Masteron é um nome comercial. A substância é o propionato de drostanolona. E o detalhe mais importante aqui, a chave para entender tudo, é que ele é um derivado do DHT. É daí que vem quase todas as características únicas dele. Ok, então a gente chega no X da questão, né? A grande troca. O que se está disposto a negociar? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. O que se ganha em termos de massa muscular versus o que se ganha em qualidade estética. E olha, essa comparação aqui, ela basicamente desenha a história toda. Se a testosterona é, sem dúvida, a referência para construir massa, o Masteron é tipo o artista final. É o especialista em dar aquele acabamento, aquele toque final no físico. É uma frase que, nossa, resume isso perfeitamente. A sensação é essa. Parece que ele puxa a água para fora da pele, sabe? Deixa o músculo com um aspecto muito mais denso, mais rígido. É por isso que ele é tão famoso nas fases de pré-competição. Cria aquele visual empedrado. Mas como que ele faz isso, né? Qual é a mágica? Bom, não é mágica, é ciência. O segredo está nas propriedades antiestrogênicas dele. E olha que curioso, foi justamente por essa capacidade que lá atrás o Masteron chegou a ser usado até no tratamento de câncer de mama. Claro, né? Para conseguir esse visual todo tem um custo. E é sobre esse custo para a saúde que a gente vai falar agora. Será que é um risco que vale a pena calcular? Então vamos lá, os principais riscos que estão na mesa. Ele pode piorar bastante o perfil de colesterol, tem uma toxicidade para o fígado, que embora seja considerada de baixa a moderada, ela existe. E claro, os efeitos androgênicos clássicos, próstata, queda de cabelo, acne, tudo isso entra na conta. Agora, tem um detalhe técnico bem interessante na estrutura dele, ele é o que chamam de 17-alfa-alquilado. O que isso quer dizer na prática? Que ele é processado pelo fígado, sim, mas a agressão a ele, a hepatotoxicidade, costuma ser menor quando a gente compara com outros esteroides orais. Para a gente entender de verdade onde o Masteron se encaixa, nada melhor do que comparar ele lado a lado com outras substâncias bem conhecidas, olhando para meia-vida e toxicidade. Dá uma olhada nessa tabela. A primeira coisa que salta aos olhos é a meia-vida do Masteron, curta, bem parecida com a da oxandrolona. Isso é um contraste gigantesco com o composto de éster longo, como a famosa anandrolona, a DECA. E essa meia-vida curta, olha, é como uma faca de dois gumes. Por um lado, significa que as aplicações precisam ser bem mais frequentes para manter os níveis estáveis. Mas, por outro, ela permite uma saída de emergência muito mais rápida se os colaterais começarem a apertar. Isso é vital, principalmente para o público feminino. Agora, para a gente ter uma dimensão do que essas doses significam, vamos fazer uma comparação. Pensa no seguinte, o corpo de uma mulher produz naturalmente algo em torno de 7 miligramas de testosterona por semana. Agora, pega esses 7 miligramas naturais e compara com uma dose comum de Masteron para performance. A gente está falando de algo entre 50 a 70 miligramas por semana. A diferença é brutal. É um aumento gigantesco. Com tudo isso que a gente viu, fica bem claro, né? O Masteron não é uma droga para construir a base de um físico. De jeito nenhum. Ele é tipo uma ferramenta de precisão, uma ferramenta de nicho, usada para um propósito muito, muito específico. Então, na prática, como é que ele entra em cena? Geralmente, ele é a cereja do bolo. Ele é adicionado em cima de uma base anabólica que já existe, como a testosterona, e entra bem na reta final da preparação, nas últimas semanas, para dar aquele polimento, aquela rigidez muscular final. E agora, um ponto que é de extrema importância, especialmente aqui no Brasil. A falsificação. É muito, mas muito comum que o produto vendido como Masteron seja, na verdade, outra coisa. Muitas vezes, testosterona. E o perigo disso, principalmente para as mulheres, é gigantesco. O risco de virilização se torna imprevisível. E no fim das contas, isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Por um efeito estético que é, por natureza, passageiro, será que essa troca pela saúde a longo prazo é uma conta que realmente fecha? É uma pergunta que fica no ar e que merece uma reflexão muito séria.